Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 9 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 15. Aceitastes a Cristo como Senhor. Assim, agora, continuai a guiar-vos por Ele. Aceitar Cristo como Senhor da nossa vida significa falar sim à sua encarnação em nós. Esforçar-nos para unir-nos sempre mais a Ele, felizes de fazer parte do seu corpo, que é a Igreja. Aceitar Jesus e acolher Jesus em nossa vida é um processo que nunca termina e que pede vigilância. Ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Não vale a pena procurar em outro canto o que Jesus nos dá abundantemente. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre ele, apoiados na fé que vos foi confiada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com sua doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando às forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos. Pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, da mesma forma continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele. A nossa vida é viver abraçados a Cristo. Nunca estamos sozinhos, mesmo quando nos parece estar na mais profunda escuridão. No tempo em que estávamos afundados e afogados nos nossos pecados, Jesus se jogou dentro da nossa fossa e, abraçados a Ele, nós ressuscitamos. Isso lhe custou a morte de cruz. Na sua morte, afogamos a nossa morte. Por isso, São Paulo diz: sepultados com Ele também ressuscitamos. Jesus é a cabeça de tudo e todos. Nele e somente nele, tudo adquire sentido. Ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Esta consciência deve fazer nascer em nós o amor, se transformar em amor. Em alguns diários, meditamos sobre o famoso e maravilhoso mistério escondido há 1000 gerações. A presença de Cristo em nós. Com grande agudez,
São Paulo sintetiza com essas palavras o mistério da encarnação e da salvação. A presença de Cristo em nós, que deve crescer até sua plena maturidade. Não se trata de uma presença externa a nós, como uma montanha diante de nós, não. Não é isso, mas é a própria presença de Cristo em nós. São Paulo explica: Ele é a cabeça do seu corpo, que é a Igreja, que somos nós. No momento da encarnação de Jesus no ventre de Maria, aconteceu o maior milagre da história e do universo. O infinito se tornou minúsculo, microscópico, quase que invisível. O espiritual se uniu ao material no seio de Maria. Ao mesmo tempo, o pequeno e insignificante nosso mundo material e limitado se tornou infinito. Nós fomos divinizados. Começou a acontecer o milagre da restauração do Vale de Ossos Áridos e sua ressurreição. Isso vale para a humanidade de todos os tempos e vale para cada um de nós, em particular. Eu não sou mais eu somente, mas Cristo vive em mim. Cristo se uniu ao meu ser mais profundo, agarrou as raízes do meu ser de uma tal forma que é impossível soltar. O meu ser mudou radicalmente. Eu me tornei cristão, de Cristo, pertencente ao ser de Cristo. É isso que aconteceu a partir da encarnação. E agora, seria bom que mudasse também o meu jeito de ser e de me portar, a partir dessa consciência e dessa aceitação. Aceitaste a Jesus Cristo como Senhor. Continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele. A partir desta realidade, Cristo é a minha cabeça. Faço parte do corpo de Cristo. Sou eu e, no mesmo tempo, sou Jesus. Vivo o grande mistério escondido, a presença de Cristo em mim. A partir dessa alegre verdade, tudo muda. Qualquer coisa que eu viva é o próprio Cristo que a vive em mim. Não posso mais ficar desesperado, porque Ele é a minha esperança. São Paulo usa uma palavra que no Brasil nesse tempo é muito forte: aceitar Jesus. Este aceitar significa viver em perene gratidão por Jesus habitar em mim. Realidade que deve fazer também mudar o meu comportamento de vida. Continuai a guiar-vos por Ele, deitai raízes nele, construí sua casa em cima dele. Esses são os aconselhamentos de Paulo. Deixar-me guiar por Jesus significa acolhê-lo em minha vida como Mestre e Senhor, como Grand Maître, grande mestre, como dizem os nossos irmãos haitianos. Aceitar Jesus, deixar que Ele me guie e me conduza. Nessa altura posso me perguntar: eu estou construindo o meu futuro com Jesus? Ou o deixo para fora quando preciso fazer o meu projeto de vida, por exemplo? Já me aconteceu de perguntar a Ele como Ele vê o meu futuro. O que Ele acha que eu deveria fazer? Você já perguntou a Jesus qual é a sua vocação?
Viver com Jesus toca também o meu dia a dia, qualquer coisa simples. Eu posso me perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Ou melhor, posso perguntar, Senhor, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Na verdade, Ele está no teu lugar. Ele é você e você é Ele. É só tomar decisões sempre juntos com Ele, segundo o amor que Ele infunde em nós a cada segundo. São Paulo continua dizendo, arraigai-vos nele, deitai raízes nele. Essa é uma atitude profunda que mexe com as nossas mais profundas convicções. Estai alerta para que ninguém vos enrole com sua filosofia ou com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. O cristão dialoga com todas as culturas e, sobretudo, com os homens de todas as culturas, mas ele não é um cego que tropeça em cada buraco que encontra. O cristão está alicerçado na rocha que é Cristo. A partir de Cristo, ele pode valorizar o que de bom tem em cada pessoa humana e curar tudo que o leva à morte. O cristão sabe que se Cristo é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes, portanto, tudo que foi criado é bom. Mas nada mais é do que um trampolim para chegar ao Criador. Enfim, edificai-vos em cima de Cristo. São Paulo diz que Jesus é o nosso alicerce profundo e escondido. É a rocha sobre a qual construir a nossa casa. Construir com Jesus significa construir a partir de Jesus. Não fazer um muro fora da viga baldrame, ou seja, fora do alicerce. Todos sabem que não adianta ter feito toda a fundação de uma casa se depois os pedreiros edificam os muros no barro que está ao lado do baldrame. Portanto, não adianta construir uma amizade fora de Jesus, fora do Espírito de Jesus. Não adianta viver um namoro fora de Deus. Não adianta fazer um negócio fora da lei de Deus. Não adianta procurar diversão fora da alegria de Jesus. Muito pelo contrário, precisa construir em cima de Jesus, com Jesus. E isso é possível somente com a formação, que é a construção da nossa casa interior. Em qualquer situação você se encontre, casa de acolhida, escola de missão, fraternidades dos missionários de barraco, no mundo, precisa dedicar um tempo sagrado para a formação e para a oração. Aproveitar dos momentos de formação, como é esse diário, por exemplo. Nunca renunciar à minha adoração, porque tudo isso faz parte do construir em Deus. Se eu me formar bem, não haverá filosofia ou moda do mundo capaz de me arrastar. Agora precisamos voltar ao nosso trecho, que vamos ouvir novamente, para nos mergulhar bem no pensamento de Deus. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi confiada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com sua doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Pois
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois Ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos prontos para escolher um propósito que nos ajude a vivenciar esta maravilhosa presença de Jesus em nós, fazer ela crescer e se fortalecer sempre mais dentro de nós. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos.
aceitastes Jesus como Senhor. Paz e alegria a todos. Deixai-vos agora guiar por Ele. Paz e alegria a todos. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava